Diz assim o profeta Naum, primeiro capítulo, a partir do primeiro versículo. Início da profecia de Naum. Alguém já disse que ele é o profeta que sempre cortava o cabelo bem baixinho. Ele chegava no cabeleireiro e pedia: corta Naum. Pois é. Não sei por que eu faço essas coisas. É terrível. É porque no seminário, vocês não sabem disso, mas no seminário tem uma matéria chamada Piada Sem Graça. Aí tem Piada Sem Graça 1, 2 e 3. E aí eles ensinam a gente a fazer esse tipo de coisa só para poder passar essas vergonhas, tá bom? Enfim, diz assim o início da profecia de Naum. Sentença ou advertência. Quem está lá no computador? Rafa. Beleza, Rafa? Muito bom te ver aí, hein? Show de bola. Se você puder, Rafa, mudar a versão, por favor, eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Isso, obrigado. Então diz assim, ó: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, da cidade de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém. Queridos, Naum está profetizando contra a cidade de Nínive. Nós conhecemos bem a história do profeta Jonas. Jonas em hebraico significa pomba. Portanto, todo profeta, e a gente viu isso aqui esse ano durante as nossas aulas de EBD, e se você perdeu esse conteúdo, está aí no nosso canal, procure aí nas playlists, a playlist da EBD, a classe chamada Conheça Sua Bíblia. Nós tivemos aqui o ano inteiro de Gênesis a Apocalipse. Todos os livros da Bíblia nós vemos aqui para conhecer melhor a nossa Bíblia. E nós vimos, passando ali pelos profetas, que o significado do nome do profeta sempre tem uma relação direta com o ministério daquele profeta. Então, Jonas, cujo nome significa pomba, ele é o primeiro missionário transcultural, porque ele é um israelita que voou, entre aspas, metaforicamente falando, como pomba, que é o significado do seu nome, ele voou para pregar em outra nação. Antes de Jonas, todos os profetas tinham profetizado somente para Israel, às vezes se referindo às outras nações, mas falando para Israel e não indo lá falar para outra nação. O primeiro profeta que vai para outra nação falar acerca de Deus é Jonas. Então por isso a gente o chama de o primeiro missionário ou o primeiro profeta transcultural, que saiu da sua cultura e foi num outro povo que tem uma outra cultura para falar de Deus.
E é muito curioso o fato de que Jonas foi usado por Deus para ganhar toda uma cidade, que não era uma cidadezinha qualquer, era Nínive, a capital da Assíria. Senaqueribe, o grande líder daquela nação, acabou impulsionando os assírios a se tornarem o povo mais influente e mais poderoso daquele tempo. E eles emergiram ao poder, destruindo, por assim dizer, não destruindo fisicamente, mas destruindo econômica, política e financeiramente o grande império egípcio. Desde o início da história da humanidade, o império que mais durou, que teve mais influência e mais poder foram os egípcios. E a nação que conseguiu subjugar os egípcios foram os assírios. Num império que durou pouco tempo, pois foram depois subjugados pelos babilônios, mas tiveram um ápice muito grande, muito rápido. E então os assírios se tornaram um povo mais temido da terra, um povo muito cruel. Eles foram o primeiro povo a experimentar outras ligas metálicas na confecção de suas armas. Naquele momento da história da humanidade, só se usava madeira ou ferro para fazer arma de guerra. Os assírios foram os primeiros a experimentar cobre, prata, ouro, outros tipos de metais, e misturando metais, fazendo ligas metálicas que davam mais robustez, mais força e mais poder, tanto de ataque quanto de defesa para as armas. Se você tem um escudo de madeira, ele tem um poder de defesa. Se esse escudo, ao invés de madeira, passa a ser de ferro, então ele tem um poder de defesa maior. Se você usa o cobre, por exemplo, o cobre tem uma resistência maior. Então, se você está atacando com uma lança de ferro e ela para num escudo de bronze, não fura. Então, uma lança de bronze num escudo de ferro, o bronze fura o ferro e alcança o soldado que está tentando se defender ali atrás. Então, por se destacarem na confecção das armas, eles acabam se tornando um povo muito cruel, e eles não usavam espadas, só usavam lanças, geralmente bem grandes, muito pontiagudas, geralmente feito de cobre, onde eles desenvolveram a técnica de crueldade, matando as pessoas, com essa técnica chamada de empalamento. Empalavam as pessoas para demonstrar crueldade, maldade e gerar pânico nos seus inimigos. Então eles invadiam uma vila, matavam as pessoas e pegavam as suas lanças grandes e enfiavam, desculpe ter que ilustrar isso para você, mas só para você se lembrar da crueldade desse povo. E eles enfiavam então aquela lança pelo ânus da pessoa até sair pela boca. E fincavam, e a pessoa ficava ali agarrada naquela lança, empalada. E aí quando chegavam as pessoas, depois dos assírios terem passado por uma determinada vila, quando as pessoas chegavam, viam dezenas de pessoas empaladas. E era uma cena muito chocante, muito impactante. E a notícia correu, e a fama dos assírios correu por todo mundo, de serem o povo mais cruel da terra. É por isso que quando Deus chama o Jonas e fala: Jonas, vai lá pregar para eles. O Jonas faz o que qualquer um de nós faria. Estou fora, vou pregar para assírio. Deus me livre, eu sou israelita, nunca joguei uma pedra em ninguém, nunca briguei com ninguém, e vou sair daqui, vou andar 1000 e tantos quilômetros para chegar lá, tomar uma coça e ser empalado na frente de todo mundo? Estou fora, vou entrar num navio aqui, vou fugir para o lugar mais longe de Nínive que eu posso ir. A cidade mais ocidental citada na Bíblia é Tarsis, que corresponde hoje em dia ao sul da Espanha. Então, o destino mais longe que tinha da costa de Jope, onde Jonas pegou aquele barco, o destino mais longe que tinha, a última estação lá, era o extremo
o extremo oeste, né, era Tarsis. Então Jonas pegou o navio para Tarsis porque era, naquele momento, o lugar mais longe que ele podia ir de Nínive. Porque se Deus mandou pregar em Nínive, quer dizer que Deus quer fazer alguma coisa com os assírios. E se Deus vai mexer com os assírios, eles vão vir igual uns doidos para cima da gente. Eu quero estar longe quando isso acontecer. Por isso que ele fugiu. E a gente quer falar mal de Jonas, porque ele foi medroso, porque ele foi covarde, mas eu e você faríamos a mesma coisa. Então, o Jonas, com esse nome que significa pomba, você conhece a história, né? Caiu lá o grande peixe, cuspiu. A gente acha que Deus cuspiu ele na praia e ele já saiu pregando de cara na praia, né? Eu vi até uma vez um cara empolgado usando Jonas para justificar o ministério dele. Não que o ministério dele precisasse de justificativa, mas ele, bem empolgado, num evento, disse que Jonas foi o primeiro surfista de Cristo. Porque o peixe cuspiu ele na praia e ele saiu pregando e ganhou todo mundo para Deus. E aí eu falei, esse rapaz está bem empolgado com esse ministério aí do surf, e benção usar o surf para ganhar os meninos para Jesus, mas ele está precisando estudar um pouquinho mais de geografia, porque Nínive fica mais de 1000 quilômetros longe da costa, onde Jonas foi cuspido pelo peixe. Então Jonas teve que andar, sim, a pé mais de 1000 quilômetros para poder chegar em Nínive. E o mais curioso, e o pessoal acha que o grande milagre é o peixe, é ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Eu acho isso a parte menos difícil da história. Acho muito mais difícil de acreditar que uma cidade inteira se converteu com uma pregação de 7 palavras. Porque James Bartley, né, se os meninos quiserem entrar aí no Google e botar aí para a galera ver, mas nós temos agora, 100 e poucos anos atrás, a história do James Bartley, chamado Jonas Moderno, um pescador lá das águas geladas da Noruega, Inglaterra, sei lá onde, que pega aqueles bacalhau, aqueles bichos de água muito fria. Obrigado, Ricardo. E aí o James Bartley, um pescador, uma tempestade muito grande, o navio chacoalhou, ele foi lançado ao mar, e um grande cachalote, um grande peixe daquelas águas abissais, então comeu esse pescador, James Bartley, e 2 dias depois cuspiu ele no mar, e ele saiu vivo e foi resgatado. E dá um Google aí que vocês vão ver a história dele. Então, é difícil passar 3 dias no ventre de um peixe e sair vivo, mas isso já aconteceu pelo menos uma outra vez na história. O que eu nunca vi acontecer uma outra vez é alguém pregar uma mensagem com 7 palavras e uma cidade inteira converter. Isso eu nunca vi mais acontecer, por isso eu acho isso muito mais difícil de acontecer e até de crer. Está aí a imagem do James Bartley, esse é o cachalote que engoliu e ele saiu vivo, e está aí até a imagem para registrar, é um fato histórico verídico. Pois bem, o Jonas chegou em Nínive e falou assim, ó, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E a cidade inteira converteu. Já pensou nisso? Ele falou uma frase de 7 palavras, e o povo caía no chão chorando, querendo Deus. E aí, 100 anos depois do Jonas, Deus levanta Naum. E o Naum, como a gente acabou de ver, né, o Jonas, se o nome dele significa pomba, então o ministério dele tem que ter uma relação com isso. E a relação é essa, ele voou como uma pomba para falar lá em Nínive. E todos os profetas, quando você descobre o significado do nome dele, você percebe qual é a veia profética e ministerial, qual é o estilo, qual é a direção, qual é o objetivo que Deus vai usar a vida daquele profeta. E isso já vem revelado no significado do nome daquele profeta. Como Elias, por exemplo, né? El, que é a divindade, Iá, que é o eu sou. Então, El e A. O eu sou é a divindade. Ou, como foi traduzido pelo João Ferreira de Almeida, só o Senhor é Deus.
Então, quando Elias ganha dos profetas de Baal, e Deus manda aquele relâmpago lá no Carmelo, bau, e lambe aquela oferta e toda a água ao redor do altar, e o povo fica todo estatalado, então o povo grita o nome do profeta que venceu a batalha. Era os profetas de Baal contra Elias. Os profetas tiveram a oportunidade de clamar pela sua divindade, nada aconteceu. Quando Elias clamou, o relâmpago caiu e lambeu tudo. O povo tomou aquele susto, porque o relâmpago caiu em cima do morro, estava todo mundo em cima do morro. O povo gritou o nome do profeta que venceu. E qual que é o nome do profeta? Elias, Elias, Elias. Foi isso que o povo gritou. Mas traduzindo Elias, então, colocou na Bíblia em português, o João Ferreira de Almeida, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, qual é o objetivo de Deus em usar Elias? Provar para Israel, idólatra e desviado, que só o Senhor é Deus, e não Baal, que tinha sua princesa lá, a Isra Baal, transliterada como Jezabel. Então, a gente precisa perguntar, qual é o significado do nome de Naum? Porque se o estilo do ministério dele, se a vocação profética dele, se a essência do seu ministério tem relação com o significado do nome dele, a gente precisa perguntar, o que é que significa Naum? E o significado é o mesmo daquela vila que Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. E a gente chama o lugar de Naim. Mas a palavra hebraica é a mesma. Só que para o profeta foi transliterado Naum, para a cidade, a vila, foi transliterado Naim. Mas é a mesma palavra em hebraico, cujo significado é consolo, consolação. E quando eu descobri isso, o significado do profeta tem uma relação direta com aquilo que ele vai profetizar. E aí eu descobri que Naum significa consolo, mas o Naum está pregando juízo para Nínive, porque 100 anos antes do Naum, Jonas disse, olha, em 40 dias Deus vai destruir. O povo arrependeu, Deus falou, não vou destruir mais. Aí o Jonas brigou com Deus, não, agora o senhor tem que destruir. Porque tem hora que eu e você, né, os profetas dessa geração, tem hora que a gente quer ser melhor do que Deus, fala a verdade. A gente quer ser mais rigoroso que Deus. A gente quer ser mais zeloso que Deus. A gente quer ser mais cuidadoso que Deus. E eu tenho a impressão que de vez em quando, se Deus permitisse, a gente diria, olha Deus, o senhor não leva mal não, mas se fosse eu, faria melhor, viu? E aí o Jonas faz isso com Deus, que é um grande pecado. Achar que se fosse do nosso jeito seria melhor. E aí, 100 anos depois que Deus teve misericórdia de Nínive, levanta um profeta falando da parte do mesmo Deus, dizendo assim, Nínive, agora já era, agora acabou. Agora não dá tempo mais, agora não vai converter mais, agora não tem mais misericórdia, agora é juízo e vocês vão sumir da face da terra e da história da humanidade. Não haverá mais uma nação chamada Assíria e não haverá mais uma cidade chamada Nínive, de agora para sempre. E aí eu fico imaginando, olha que tensão. 100 anos antes, Deus salva toda uma cidade por ter misericórdia deles. 100 anos depois, Deus agora julga toda uma cidade porque não creram e não se arrependeram. E eu fico imaginando, os cristãos existem há 2000 anos. Tem 2000 anos que tem gente que bate no peito e diz, eu sou seguidor de Cristo. 2000 anos. E eu olho para a situação de Nínive. Como que pode uma cidade inteira ter sido alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus, se arrependido dos seus pecados, e 100 anos depois já estarem completamente corrompidos para serem alvos do juízo de Deus agora? Em 100 anos, o que aconteceu que mudou tanto aquele povo? E eu fico às vezes me perguntando, será que isso também não acontece com a igreja? Uma geração que é alcançada pelo avivamento de Deus, pela graça e pela misericórdia do Senhor, uma geração que é muito frutífera, 100 anos depois está sendo alvo do juízo do Senhor? Será que a igreja também não vive esse processo?
de termos gerações que foram muito usadas por Deus, e um pouco de tempo depois, já termos algumas gerações que são um completo fiasco na sua espiritualidade. Temos em algumas gerações, gente que abriu mão de tudo para cumprir a missão, e algumas gerações depois, gente que não quer abrir mão de 2 horas por semana, para fazer a vontade de Deus. A história se repete, porque o ser humano continua com a sua natureza pecaminosa, continua buscando o prazer, fugindo da dor, negando tudo que vem de Deus, e querendo tudo que é prazeroso e pecaminoso. Portanto, primeira exortação de Deus para nós nessa noite é que nós não podemos cometer o mesmo erro dos ninivitas, que foi pegar o bastão da fé, pegar o bastão da espiritualidade da geração passada e não conseguir passar esse bastão para frente. Porque essa geração que Naum está profetizando foi a última geração de ninivitas. Daquele evento em diante não existia mais uma cidade chamada Nínive. E essa geração foi a última, porque não conseguiu pegar o bastão da geração passada e passar para a geração futura. E eu fico me perguntando, será que a nossa geração vai ser a última geração da igreja? Ou a gente vai conseguir passar esse bastão adiante? E quando Jesus voltar, será que haverá fé na terra? É nosso dever que eu e você não sejamos como os ninivitas, de ser alvo do juízo de Deus com o bastão da fé nas nossas mãos. Mas que a gente passe isso para a próxima geração, para as próximas gerações, não morrendo agarrado com esse bastão, sendo alvo do juízo de Deus, mas sendo alvo sempre da graça, da misericórdia e do propósito de Deus. Não abra mão do propósito, senão você vai ser alvo do juízo. Essa é boa para postar, hein? Hein? Essa ficou boa para postar, né, Tati? Quem abre mão do propósito será alvo do juízo. Eita, é forte. Queridos, e o que me intriga aqui é isso. Como é que o significado do nome do cara é consolo e a mensagem dele é uma paulada? Acabou o tempo, Deus vai matar todo mundo. Vocês vão sumir da face da terra. Por quê? Porque não querem se arrepender mais. Porque não querem dar continuidade à espiritualidade da geração passada. Acabou, não tem mais tempo. O juízo vai chegar, não tem como correr mais. Já era. Eu sou tardio em irar-se, mas quando eu irar, não tem mais jeito para ninguém. Ou como eu costumo traduzir essa ideia, a mão de Deus desce lenta, mas desce pesada. E quando ela bate, ninguém mais pode subsistir. Ela desce lenta, mas desce pesada. E por descer lenta, a gente tem a falsa sensação de que Deus não está vendo, de que Deus não está olhando, de que Deus não vai julgar, porque a mão dele desce lenta, mas ela desce pesada. E quando chega o juízo, ninguém pode fazer mais nada, porque a porta que ele abre, ninguém fecha, mas a porta que ele fecha, ninguém abre também. E aí a minha dúvida é, como que pode, Senhor? O nome do cara significa consolação, e a mensagem dele é uma paulada. Que consolo é esse? E aí Deus me responde de 2 formas, na palavra, é claro. A primeira delas é que a gente tem uma ideia equivocada do que seja consolo. A gente acha que consolar é passar a mão na cabeça. Ai, tadinho, fica assim, não, nenenzinho da mamãe. Não, tá tudo bem. Você pode tudo se te faz feliz, meu amor. Não, não fica assim. Vai dar tudo certo. Você decidiu tudo errado. Você fez só besteira, mas no final tudo vai dar certo. A gente acha que isso é consolar. Só que isso é mimar. Isso é estragar, isso é criar monstro, que quando crescer vai te engolir. Portanto, a palavra, o significado, né, com é junto, solo é sozinho. Uma pessoa vem aqui, vou fazer um solo. E uma vez eu vi
Os crentes é a melhor espécie de gente do universo. E a irmã subiu e falou, agora eu vou chamar a irmã fulana que vai fazer um solo junto comigo. Consolo, junto de quem está sozinho. É isso que é consolar. Como o Novo Testamento chama o Espírito, que é consolador, palavra grega que o João escolheu é parakletos. Para, aquele que coloca ao lado, ó, paralelo. Se coloca ao lado para se fazer junto, kletos, chamado para se colocar ao lado. Era um termo usado para o que a gente chama hoje de advogado. Uma pessoa era chamada diante de um juiz, ela precisava de ajuda para se defender. Então ela chamava alguém que dominava mais as leis para se colocar ao lado dela para defender. É isso que chama de parakletos. Então, Jesus, registrado por João, pegou esse termo emprestado para dizer, o Espírito que eu vou enviar, para que vocês não fiquem sozinhos, será o Parácletos, aquele que vai se colocar ao lado de vocês, para ajudar vocês, enquanto eu vou ali preparar um lugar, e já volto para buscar vocês. Por isso a doutrina do Espírito Santo pode ser chamada de pneumatologia, por causa do pneuma, que é a palavra grega para espírito, mas também pode ser chamada de paracletologia. Então, a ideia que a gente tem de consolo é errada. A gente acha que consolar é passar a mão na cabeça, é mimar, é ficar ali abraçando, nananana. Não. Consolar é se colocar ao lado de quem está sozinho. Só isso. E o Salmo 23 nos lembra de um detalhe que às vezes a gente se esquece. Eu completei agora, dia 15, 11 anos de ministério. Já estou, entrando aí na adolescência ministerial. Saindo da infância ministerial, entrando na adolescência. Já não estou querendo mais fazer algumas coisas da infância ministerial, porque agora eu já estou virando um adolescente ministerial. E você sabe que quando os meninos ficam pré-adolescente, a coisa que eles mais rejeitam é serem chamados de criança, né? Então, quando a gente vai entrando nessa adolescência ministerial, a gente tem uma certa aversão das coisas da infância ministerial. E uma dessas coisas que eu tenho tido aversão é discutir com crente. Um negócio que eu gostava muito e eu estou abandonando isso porque não vale a pena não, viu? Porque discutir com crente, e eu sou crente, então se você quiser discutir comigo, é a mesma coisa, tá? Eu discutir com você é isso, e se você discutir comigo é isso também, é tudo igual. Pode ter PR na frente, pode ter BP, pode ter AP, pode ter qualquer sigla na frente, se é crente é tudo igual. Foge. Discutir com crente é igual jogar xadrez com um pombo. O pombo vai bagunçar as peças tudo, vai rodopiar, vai cagar no tabuleiro, vai sair voando achando que ganhou o jogo. Ou seja, você gasta uma energia, você se desgasta, você corre um risco danado para não ter nenhum resultado positivo. Então eu estou abandonando um pouco isso. Mas na minha infância ministerial, eu ainda caía nessa tentação de discutir com um crente. E um dia uma menina entrou no gabinete e começou a falar uns negócios, e eu falei, minha filha, você está errada. Por causa disso. E comecei a cuspir versículo nela, igual uma metralhadora, e ela tá sendo alvejada. Ela, pastor, seu problema é esse, você fez muita Bíblia. Eu achei aquela sinceridade maravilhosa. Eu falei, gente, isso é o cúmulo da sinceridade de um crente. Muita Bíblia, eu não aguento. E depois ela virou e falou assim, mas pastor, eu não consigo te entender. Eu, por quê, minha filha? Porque eu venho aqui buscando um consolo e você só me dá cajadada. Aí eu falei, olha, eu sei que você não está gostando de Bíblia, mas deixa eu falar só uma última coisa da Bíblia. O salmista diz assim, ó, não temerei mal algum, ainda que eu esteja num vale escuro e com medo da morte, eu não vou temer, porque tua vara e o teu cajado me... Eu falei, mas o instrumento de consolo revelado na Bíblia é exatamente o cajado. Por quê? Davi era pastor de ovelhas, ele está fazendo uma poesia usando essa metáfora.
como ele conhecia bem a dinâmica do pastoreio em Israel, ele sabe, só tem 2 horários que você movimenta com o rebanho. De manhã cedinho, ou à tardinha com o sol já se pondo. Por quê? Porque a ovelha é um bicho frágil, com aquele monte de lã, andando num deserto, em pleno sol de meio-dia. Ninguém anda com o rebanho com sol quente. Então você, de manhã bem cedinho, tira o rebanho do aprisco e leva para beber água. E se você tem montes, e a região em que Davi habitava era montanhosa, a terra de Belém, então se você sai do aprisco procurando um lugar para levar a ovelha para comer grama e para beber água, geralmente você vai passar numa região que é montanhosa. E é óbvio que se você tem um rebanho de animais que são frágeis, nunca o melhor caminho é subir o morro para descer do outro lado. É você dar a volta no morro e passar pelo vale, aquela depressão entre 2 montes. Então, o Davi conhecia essa dinâmica e ele sabe que quando você sai com o rebanho de manhã, o sol está nascendo. Então, você tem um monte aqui, tem um vale aqui, tem um outro monte aqui. O sol nasce aqui, então, até umas 9, 10 horas da manhã, o vale está na sombra, porque o sol está subindo aqui e o monte que está aqui está fazendo sombra no vale. É a hora que ele passa pelo vale para levar as ovelhas para lá. Então, as ovelhas passam no escuro. Quando ele vai voltar, o sol está do lado de cá já se pondo, aí o monte que está do lado de cá faz sombra no vale. Ele volta com a ovelha, passa no vale escuro novamente para voltar para o aprisco. Por isso que o Davi sabe que quando chega no vale, seja de manhã ou de tarde, ele está na sombra, a ovelha empaca. Porque ela já não enxerga bem. Porque é muita lã na frente da cara dela, ela já não ouve bem, porque é muita lã no ouvido, ela já não tem boa sensibilidade, porque é muito pelo, então ela não enxerga bem, não ouve bem, não fala, ela não faz nada bem. Ovelha é um bicho que não faz nada direito. Aí o Davi fala, eu sou ovelha, e ele é o meu pastor. E aí o Davi sabia que quando chega no vale, está escuro, a ovelha empaca, só tem um jeito de fazer a ovelha andar. Encostar nela, para ela saber, tem alguém comigo, eu posso continuar andando. Como é que o pastor garante esse contato na ovelha? Através do seu cajado. Então ele encosta o cajado e vamos. Encosta o cajado, vamos. Aí elas vão se sentindo seguras. E ao encostar o cajado nela, puxando para o caminho certo, elas têm segurança e confiança de saber, eu posso ir para cá, porque se o cajado está encostando em mim, eu estou ouvindo a voz dele, ele está aqui comigo, eu não preciso ter medo. Essa é a dinâmica que Davi ilustra no Salmo para dizer, quando eu estou no momento complicado da minha vida, só tem um jeito de eu não ter medo, sentir a presença do meu pastor, que está comigo e ele garante que eu vou passar por esse vale sem temer, porque nada vai me alcançar sem que ele permita. Portanto, queridos, consolo do Senhor é essa a perspectiva. Quando a Bíblia diz toda vez que Deus é o nosso consolador, principalmente na pessoa do seu Espírito, a Bíblia está dizendo isso. Nós temos a tendência de nos sentir sozinhos, porque a nossa natureza pecaminosa nos afastou de Deus. E a gente se sente sozinho. Portanto, a gente precisa de Jesus para voltar para Deus. E a única forma da gente ter certeza que Deus está com a gente é quando Ele encosta o cajado dEle para nos conduzir. E a gente tem coragem de andar. Apesar do medo, a gente caminha, porque se o cajado dEle está me encostando, Ele vai me proteger. Portanto, o encostar do cajado na gente é exatamente a maneira que o pastor tem de nos conduzir pelas dificuldades da vida. E aí a gente perde essa grande oportunidade. Quando a gente faz uma besteira e fica com medo, Deus vem com o seu consolo, que é o cajado. Em vez da gente abraçar o cajado, agradecer o cajado e tocar o barco, a gente quer fugir do cajado, porque o cajado encosta, mas às vezes para puxar ele dói. E aí a gente fica com medo da dor do cajado e foge, e perde a grande oportunidade de ser conduzido pelo Senhor nas dificuldades da vida. Toda vez que Deus quer conduzir a gente, é com um cajado que Ele faz, tá? Não tem para onde fugir, não. Ai, mas eu queria o abraço. Não, é cajado.
Fazer o quê? Ele decidiu assim. É assim que ele faz. Atura ou surta. Se não concordar, deita na BR que passa. Não tem para onde fugir, meu irmão. Eu queria que Deus me tratasse de um outro jeito. Não, é no cajado mesmo. É isso mesmo. E glória a Deus pelo cajado. É melhor apanhar do cajado de Deus do que, como diria o outro, né, do tridente do capeta. Não sei se o capeta tem tridente não, mas tudo bem. Foi tirado daquela história do Ofni e do Finéias, né? Então, queridos, o nome do Naum significa consolo. E por que é que a mensagem do Naum é uma mensagem de juízo? E a pergunta que a gente precisa responder é: como que a gente vai fechar essa conta? Como que uma mensagem de juízo é proferida através de um profeta cujo nome significa consolo? E a única forma de responder essa pergunta e fechar essa conta é quando Deus declara juízo para os nossos inimigos, nós nos sentimos consolados. Porque a profecia é de Naum, a partir de Israel, porém está sendo proferida contra Nínive. Agora desviada e incrédula, que não quer mais se submeter ao Senhor. Portanto, meus queridos, Jesus é bem-vindo ao nosso mundo para julgar todo mundo. E isso é um consolo para nós. Eu fico às vezes bobo de ver algumas pessoas que dizem assim: só Deus pode me julgar. Tá? E isso não te dá medo? Porque as pessoas ficam assim, né? Eu não quero ser julgado por você, só Deus pode me julgar. Você está doido? Você acha que é melhor ser julgado por aquele que vê tudo que você faz, que você pensa, que você deseja, do que por mim que conheço pouquíssimo a seu respeito? Você prefere mesmo ser julgado por Deus e não por mim? Eu não sei quase nada de você, a não ser aquilo que eu observei. Mas Deus sabe tudo de você. Você realmente prefere ser julgado por Ele? Eu teria medo. Eu preferiria, se fosse julgado por qualquer um de vocês, do que por Deus. Porque o que vocês sabem a meu respeito é 0,0000001% do que Deus sabe a meu respeito. Portanto, o julgamento dele sobre mim é muito mais criterioso do que o de qualquer um de vocês. Por isso que eu fico abismado com algumas pessoas que vivem de forma deliberadamente pecaminosa, ainda estufa o peito e diz: só Deus pode me julgar. E o Naum está dizendo exatamente isso. Deus tem uma sentença contra Nínive. Gente, Deus não faz acepção de pessoas para salvar. A graça de Deus não faz acepção de pessoas, mas o juízo de Deus não. O juízo de Deus, ele faz acepção de pessoas. Uns entram, outros ficam de fora. Pois naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome fizemos. E eu vos direi: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É uma mensagem dura do Naum? É. É uma palavra dura a de Deus para nós nessa noite? É. Mas, quando Deus diz: eu vou julgar, isso gera em mim alguma reação. E o Naum está se colocando nesse lugar, nessa posição, de que estou trazendo uma palavra pesada que nos dá alívio. Uma palavra de juízo que nos consola. Como que é possível isso, Naum? Depende de que lado da palavra você está. Você está do lado daqueles que vão receber o juízo, ou você está do lado daqueles que estão ouvindo acerca do juízo, mas tem certeza de que não estarão incluídos nele. E é isso que nos consola, é isso que nos dá esperança. Existe uma palavra de juízo sobre a humanidade. Haverá um dia em que todos terão de comparecer perante o justo juiz e serão julgados, segundo a reta justiça do juiz.
Isso nos anima, isso nos encoraja, isso nos consola ou isso nos amedronta? Portanto, a mensagem do Natal também é essa. Jesus veio para julgar. Ele veio para um monte de coisa. Para amar, para perdoar, para libertar, para dar paz. Ele veio para fazer várias coisas e uma dessas coisas é para julgar. Ele trouxe o juízo de Deus até nós. Sabe por quê, irmãos? Porque até Jesus, alguém poderia arrogar-se diante de Deus e dizer: espera aí, eu não consegui viver de maneira perfeita, porque ninguém conseguiu, mas depois dele ninguém mais pode arrogar-se disso. Porque qualquer um que dizer, é impossível ser humano e ser perfeito, Jesus veio para provar, é possível sim. Infelizmente, nós escolhemos o pecado. Adão estava no paraíso, escolheu pecar. Jesus estava no deserto e escolheu obedecer. Não é o lugar que a gente está, não é a circunstância que nos rodeia, é o que a gente carrega, é a decisão que a gente toma. Se a gente vai obedecer, se a gente vai agradar ao nosso Deus, ou se a gente vai deixar-se levar pela vida para um dia se tornar alvo do juízo de Deus. Pastor, como é que eu sei se tem algum juízo chegando na minha vida? É simples, Deus dá sempre um anúncio antes. Sabe como que chama esse? Pré-juízo. Como que eu sei que tem algum juízo chegando na minha casa? É simples, antes do juízo vem o pré-juízo. Pré-juízo, é o que vem antes do juízo. Portanto, todas as vezes que eu e você tomamos qualquer pré-juízo, a gente precisa ficar esperto. Porque se a gente não converter, se a gente não buscar o Senhor, obedecer-lhe e agradá-lo, depois do pré-juízo vem o juízo. E do juízo não tem como fugir. E aí o Naum diz, olha, o Senhor é Deus zeloso e vingador. A vingança pertence ao Senhor, disse o salmista. A gente não pode se vingar, porque a gente já tem o Sermão do Monte, que diz que se bater de um lado, deixa bater do outro. E Jesus é inteligentíssimo. Então se você toma uma pancada de um lado, você fica desequilibrado. Uma hora você cai, aí Jesus fala, deixa bater do outro, que aí você volta ao normal e equilibra. Ué. Por isso, quando eu tomo uma pancada, eu fico logo procurando, cadê a outra, cadê a outra, cadê a outra? Porque aí eu consigo continuar. O Senhor é cheio de ira, não é de raiva. Deus não tem raiva de ninguém, mas Ele tem ira, um sentimento santo e justo para equilibrar a injustiça que está acontecendo. Ele toma vingança contra os seus adversários, reserva indignação para os seus inimigos. Ele é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. A gente acha que transferir a culpa nos afasta da consequência. E a gente faz isso desde o Éden. O homem pecou, Deus apareceu, né? Adão, você comeu, hein? Aí ele, eu? Não, foi a mulher. Transferiu a responsabilidade. Não, foi a mulher que você me deu. O senhor que me deu, eu nem pedi nada. A mulher, então foi você? Ela, eu? Foi a cobra. A mulher, sempre que comete um erro, costuma procurar uma cobra para acusar. Geralmente chama ela de amiga. O homem transferiu para a mulher transferiu para a cobra. Coitada da cobra, não tinha mais ninguém para transferir. Falou, então foi eu mesmo, fazer o quê? Aí Deus falou, você vai trabalhar, chega de moleza. Você vai sentir dor todo mês para largar de ser besta. E quando for ter filho, você vai ver o que é dor de verdade. E você vai rastejar e se alimentar do pó da terra.
Percebeu o que aconteceu aqui? Eles transferiram a responsabilidade, mas isso não os livrou da consequência. Cada um recebeu o juízo para o qual o erro deles os designou. Você pode até tentar fugir da culpa, mas da consequência você não consegue fugir. Porque o nosso Deus é grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Naum está usando aqui agora dois símbolos proféticos para dizer: quando Deus permite a gente passar pela tribulação, pela tormenta, pela tempestade, pode ser que Ele está produzindo isso, hein? E isso sempre me intriga. Quando eu estou no meio de uma turbulência, ou como a Nova Almeida Atualizada diz aqui, né? Na tormenta ou na tempestade, eu fico sempre perguntando: Deus, o Senhor está permitindo ou é o Senhor que está fazendo? Porque às vezes Deus permite e às vezes Deus faz. Ele mesmo faz. Como no caso do Jó, ele permitiu. Vai lá, pode fazer o que você quiser, mas na vida dele você não toca, porque o dono da vida é só eu. Então, você tem liberdade para fazer até a vida. Na vida você não pode tocar. O diabo vai lá e faz tudo o que você sabe que fez com Jó. Permissão. Mas, como no caso de Jonas, foi o Senhor. O Senhor fez isto várias vezes. Essa expressão aparece na Bíblia. O Senhor, o fiz. Eu levei para a Babilônia. Eu permiti o cativo. Eu disciplinei vocês por causa da idolatria. Fui eu que fiz. Foi Nabucodonosor não. Eu usei ele, mas quem fez foi eu. Às vezes a gente precisa se fazer essa pergunta: Deus, o Senhor está permitindo ou o Senhor está fazendo? Porque quando Deus permite, é uma prova. Quando Deus faz, é um juízo. E eu morro de medo, irmãos, porque passar pela prova é bênção, mas experimentar o juízo... Repreende o mar e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e Carmelo, dois montes muito grandes, famosos em Israel pela altura deles e grandiosidade, morro gigantesco. Carmelo e Bazã, aqueles montes gigantes, desfalecem. Vira uma planície. E as flores, por mais lindas que sejam, murcha quando Deus não quer mais. Os montes tremem, as colinas se derretem, a terra se levanta, o mundo e os moradores. Nada pode contra a vontade do Senhor. Quem pode suportar a sua indignação? Irmãos, a gente precisa ter medo disso. Temor da indignação de Deus. Será que Deus está indignado comigo? Será que o jeito que eu estou vivendo está causando alegria em Deus? Estou agradando a Deus ou eu estou atraindo a indignação do Senhor? Será que Deus está indignado comigo? Porque ninguém pode suportar a sua indignação. Quem subsistirá diante do furor da sua ira? Quem? Quem pode mentir para Deus? Quem pode dar uma desculpa para Deus? Quem pode enganar Deus? E aí no versículo 7, vem o consolo. O Senhor é bom. Porque os israelitas, morrendo de medo dos assírios, os judeus, morrendo de medo dos assírios, quando ouviram esta palavra de Naum, eles se sentiram aliviados. Deus vai julgar os ninivitas. O Senhor é bom. Ele é a nossa fortaleza nesse nosso momento de angústia. Nós estamos angustiados com medo dos assírios, porque eles são muito cruéis. Mas o Senhor é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. Ele conhece a gente. E apesar da gente merecer o juízo, nesse momento Ele resolveu nos dar da sua misericórdia. Irmãos, nós merecemos o juízo de Deus.
Mas Deus nos deu da sua misericórdia. Não desperdiça isso não, irmão. Não podemos desperdiçar da graça e da misericórdia de Deus. Nós merecíamos o inferno e Ele nos deu a vida eterna. Aproveite isso, agarre essa chance, faça o que você tem que fazer, conserte-se com o seu Deus, pegue os prejuízos e aprenda e decida e agrade ao seu Deus para que o juízo dele jamais chegue em você e que você possa ouvir dos seus lábios: vinde, meu servo, tomem por herança o que eu preparei para vocês antes da fundação do mundo. Eu não sei que decisão você tem que tomar, mas se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: decida hoje. Decida hoje. O que é que você tem que decidir, o que é que você tem que fazer, o que é que você tem que consertar, o que é que você tem que alinhar com Deus. Eu não sei qual ponto da sua vida Deus tocou nessa noite, mas alguma coisa da sua vida você precisa alinhar com a vontade de Deus para não ser alvo do juízo do eterno. Vamos nos alinhar com o Senhor, porque Ele veio também para julgar os vivos, os mortos, em cima no céu ou debaixo na terra. O Senhor é juiz e julgará com justiça. Que Ele tenha misericórdia de nós e que nós aproveitemos da sua graça.